Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Fonte Viva, que tem por título Sirvamos, e diz assim: servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Paulo, Efésios 6, 7. Se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em sua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo, em vão, a glória que te enriquece os sentimentos. Se fosses chamados à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos em todos os lugares do vale humano a recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele faz uma reflexão sobre as palavras de Paulo aos Efésios. E nessa reflexão, o nosso irmão Emanuel nos coloca aí a nossa responsabilidade com o nosso aprendizado e com o nosso crescimento, mostrando que há muitas possibilidades em cada setor da nossa vida, em cada situação em que estejamos colocados. Cabe a nós achar aquela que seja mais propícia à nossa atividade e praticá-la. Só lembrando que em todas as atividades, o ser humano, ele pode subir ou descer. Ele pode se elevar espiritualmente, como pode cair espiritualmente. Vai depender do seu próprio coração, vai depender do seu próprio entendimento e no respeito às coisas de Deus. Foi o que Paulo disse aos Efésios. Ou seja, não sirva ao próximo como se estivesse servindo ao próximo. Sirva ao próximo
como se estivesse servindo ao próprio Deus. E aí muda tudo. Porque quando nós nos apresentamos diante de uma pessoa de renome, de um famoso, nós não nos preparamos para recepcioná-lo ou para falarmos coisas de que não nos comprometam, de que não mostre para essa pessoa o nosso atraso, a nossa ignorância. Então, é a mesma coisa com as obras que nós praticamos. Se alguém faz uma música leviana, baixa, por certo, essa música estará atestando a baixeza de quem a produziu. Se fazemos uma pintura, essa pintura traduz-se em baixaria, se traduz em leviandade, em promiscuidade, por certo, essa pintura vai atestar aquilo que nós somos. Se nós fazemos uma obra digna, elevada, a própria obra vai mostrar quem nós somos, a nossa estatura moral, porque somente a estatura moral vai ser condizente com aquela obra. Então, quando colocamos Deus nas nossas obras, tudo se transforma. Nós ficamos como que acima do mal, porque o mal, ele se estabelece em uma linha baixa da nossa questão moral. E quando nós abandonamos o nosso senso moral, nós também estaremos abandonando as coisas de Deus. Aí alguém pode dizer, mas a gente veio aqui nesse mundo para viver. Sim, de fato nós viemos aqui para viver. Viver é aprender, como nosso irmão Emmanuel diz. Isso aqui, tudo é aprendizado, não é para desfrute. E como aprendizes que somos, devemos aprender todas as lições que chegam até nós, em forma de situações, em forma de trabalho, ou seja, então nos nossos círculos de relacionamentos, nós vamos encontrar vários tipos de pessoa. E as nossas obras vão atestar quem nós somos, vão dizer quem nós somos. Quando as pessoas de bem começam a nos buscar, é porque nós nos colocamos num patamar em que as pessoas de bem se sintam atraídas para nós. Agora, quando aquelas pessoas que decididamente não são do bem começam a nos procurar, é porque as nossas atitudes, por certo, também não são do bem. A verdade é que nós precisamos aprender a colocar Deus em nossas obras. Colocar o aprimoramento, colocar o bem-fazer, colocar a perfeição máxima que nós sejamos capazes de fazer. Quando a gente fala em colocar a perfeição, muitos imaginam, quer que eu seja um Da Vinci? Mas não é isso. Nós temos a nossa capacidade. E dentro da nossa capacidade de habilidade, de entendimento, de compreensão, é que nós vamos realizar as coisas. E quando nós realizamos alguma obra, todos os que estão ao nosso redor a veem. E quando a veem, eles dizem, puxa, que coisa bacana. Ou dizem, nossa, que decadência. Escolhas. Sempre escolhas. O exercício do livre-arbítrio. O que buscamos? Se nós buscamos a elevação espiritual, nós forçosamente temos que caminhar dentro dos ensinamentos de Jesus, buscando sempre honrar a Deus, nosso Pai, em nossas obras.
Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos, cada vez mais, aprofundar o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca da nossa produção, seja na vida física, na questão material, objetiva, seja na vida física, na questão abstrata, ou seja, pensamentos, mas que possamos estarmos colocando Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. E isso, por certo, irá nos transformar e muito, e para muito melhor. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleçam nesse sentido. Que assim seja.